Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje, com muita alegria e gratidão em meu coração, quero dar início às nossas reflexões para o segundo trimestre de 2021 para a classe de jovens, onde vamos falar a respeito do cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Lições preciosíssimas para a classe de jovens, lições da CPAD comentadas pelo pastor Natalino das Neves. E eu estou certo de que as próximas lições serão 13 lições dentro deste tema, serão de grande enriquecimento espiritual. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem nos apoiado, você que ficou conosco ao longo deste último trimestre, o primeiro trimestre. Já deixo aqui o card com as lições do nosso primeiro trimestre, onde falamos a respeito do tema Ensina-nos a orar. E hoje nós vamos então dar início a esta reflexão tão preciosa com este tema igualmente precioso. E antes de mais nada, eu quero fazer uma oração e também rogar a Deus que possa nos iluminar a partir de agora e que as lições possam ser bem esclarecedoras ao nosso coração. Você crê nisso? Então aperte o cinto aí onde você está, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito e rogamos ao Senhor que o Senhor visite-nos ao longo destas reflexões e aplique este assunto ao nosso coração, às nossas mentes, para a glória do teu nome oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui pela primeira vez neste portal bíblico, por gentileza, não saia sem antes se inscrever aqui neste portal bíblico, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado e o seu comentário também, que nos faz saber de onde você tem nos assistido e também o seu feedback a respeito do nosso conteúdo. Tenha liberdade para compartilhar o link desta lição, o link deste canal no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. E eu venho dizendo isso há muito tempo. Abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então às leituras propostas para a nossa lição de hoje. O texto bíblico diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A nossa síntese desta lição diz: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. E a nossa leitura em classe, o nosso texto bíblico, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, e o texto sagrado nos diz desta forma: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Estes, pois, foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. A primeira lição, então, será uma grande introdução justamente a esta epístola maravilhosa, esta primeira epístola, diga-se de passagem, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. Então, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Esta é a nossa reflexão. Esta primeira lição será ministrada no próximo dia 4 de abril do ano de 2021. E que o Senhor possa abençoar você, querido professor da Escola Bíblica,
você, aluno, que o seu coração possa estar inclinado para a aplicação integral deste assunto, porque grande será o enriquecimento. Essa lição tem alguns objetivos e o primeiro deles, expor e explicar a autoria, a data, local e o propósito da primeira carta aos Coríntios. O segundo objetivo busca descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto, os destinatários desta epístola, e mostrar os principais ou as principais características desta primeira missiva de Paulo aos Coríntios. Então, este é o nosso primeiro momento de reflexão já neste segundo trimestre de 2021. O primeiro trimestre foi algo glorioso, lições preciosíssimas, e você não pode perder o seu tempo enquanto estudante da palavra de Deus. Venha para a EBD que tem, por certo, o melhor caminho e a melhor instrução para a sua vida cristã. Neste contexto, então, um esboço aqui quero apresentar para esta primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro dela, o primeiro ponto deste esboço, mostrar o autor, que é o apóstolo Paulo, a data e o local, aproximadamente 55 ou 56 depois de Cristo, em Éfeso. Dê um pause no vídeo, dê um print na tela e você pode usar este esboço aí na sua classe de escola bíblica. A estrutura desta primeira epístola, o prólogo do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. O segundo, a nova fé e alguns problemas antigos no contexto igreja de Corinto. O terceiro, a nova fé e uma nova moralidade. O quarto ponto, a nova fé e a nova comunhão. O quinto, a nova fé e o matrimônio, o casamento. A sexta opção deste ponto aqui, a nova fé e a liberdade espiritual. O sétimo ponto, a nova fé e o culto público. O oitavo, a nova fé e os dons espirituais, lição extremamente importante, e nós vamos com muito prazer ministrá-la daqui algumas lições. A nona, a nova fé e a ressurreição. E a décima estrutura deste agora momento de reflexão aqui desta epístola, a comunhão da nova fé. E todas as referências bíblicas estão aí devidamente apresentadas para o seu aprendizado e para a sua leitura bíblica. Vamos colocar um propósito aqui de fazermos, ao longo desta reflexão, a leitura de toda a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, uma literatura gloriosa que, por certo, vai trazer enriquecimento espiritual à sua vida cristã. Então não perca tempo, vamos ler toda esta epístola e vamos nos aplicar com todo o afinco possível a esta reflexão de hoje. E temos então 3 pontos que serão abordados aqui nesta reflexão. Então, o aspecto de autoria, de data e o local onde esta missiva for escrita e também o propósito desta carta. Também iremos falar a respeito de quem foram então os cristãos destinatários desta carta. Destinatário, aquele que recebe esta carta. E o terceiro ponto, os principais ou as principais características desta primeira missiva de Paulo aos Coríntios. Então, Paulo, como o autor desta epístola, será que há alguma forma de refutar esta verdade que é aqui apresentada, como Paulo sendo o autor da epístola aos Coríntios? Ora, o apóstolo Paulo é, sem sombra de dúvida, o autor desta carta aos irmãos da igreja de Corinto. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, embora sendo ele judeu. Quando lemos em Romanos capítulo 11, versículo 1, ali encontramos esta verdade, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É muito possível que o seu nome agora judeu, Saul ou Saulo, tenha justamente referência ao primeiro rei de Israel, que nós sabemos que fora o rei Saul. Ele também, como judeu, era também um cidadão romano. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos,
nós podemos ver claramente esta afirmação. E Paulo era justamente de uma cidade chamada Tarso, na Cilícia, que atualmente está localizada ao sul da Turquia. E alguns estudiosos da Bíblia Sagrada explicam como Paulo, sendo judeu, obteve então esta sua cidadania romana desde o seu nascimento. É muito importante frisar isso. Paulo tem dupla cidadania logo ao nascer. As pessoas que nasciam ali em Tarso, na Cilícia, eram reconhecidas como cidadãos romanos, porque Tarso da Cilícia, local de nascimento do apóstolo Paulo, fora incorporada ao Império Romano. Então aqui há uma possibilidade pela qual agora Paulo, nascido em Tarso, na Cilícia, também seja, além de judeu, também um cidadão romano. Ele também pode ser chamado ou conhecido como um cidadão da diáspora. É interessante a gente notar e saber um pouco a respeito disso. Essa diáspora tem uma grande relação com um evento que acontece no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do Império Romano em Jerusalém, com a destruição até mesmo do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, fazendo justamente com que os judeus fossem para outros países, para outras regiões, tais como a Ásia Menor, como a África ou o sul da Europa. E também influenciando ou influenciado pela cultura helênica, helenista, de fala grega, cultura grega. Paulo também falava o hebraico, além do aramaico, do grego e do latim. Um homem extremamente habilitado, um homem extremamente capaz e que foi agora escolhido por Deus. E esta sua instrumentabilidade, esta sua aptidão, esta sua formação, esta sua habilidade fora de muita utilidade para a expansão do reino de Deus. Aqui podemos destacar a importância do apóstolo Paulo como um dos maiores plantadores de igreja que já permeou esta terra, e eu creio que isto seja consenso generalizado. Não creio que haja alguma oposição a esta afirmação. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram deste Saulo de Tarso um homem extremamente rígido, zeloso pela lei, e agora se torna um perseguidor ferrenho daqueles que seguiam ao Evangelho de Cristo, pois ele justamente acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Quando lemos a sua epístola de Paulo agora aos irmãos Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, que como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Palavras do apóstolo Paulo. Todavia, nenhum legalismo fica de pé quando há um encontro com Deus. Aqui nós podemos avaliar que não há algum conhecimento humano, nenhuma habilidade humana, por melhor ou maior que ela seja, que possa subsistir a um encontro poderoso com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E é justamente isso que vai acontecer com este Saulo de Tarso, dotado e provido de cartas dos principais sacerdotes e indo em direção à cidade de Damasco para ali perseguir a igreja de Cristo. Ele terá um grandioso encontro com Cristo a caminho de Damasco, onde literalmente ele entrega sua vida a Cristo, e agora uma grande mudança acontece na vida do apóstolo Paulo. Agora, ele que outrora era um grande perseguidor, agora, por amor ao Evangelho de Cristo, ele passa a ser perseguido. Paulo, mais do que ninguém, contribuiu, como eu já disse anteriormente, para a expansão do cristianismo no primeiro século da nossa era, da era cristã. Então agora nós já falamos a respeito do autor desta primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, né? Quando eu afirmo a primeira epístola de Paulo, já estou aqui apresentando o autor. Então, veja,
a ocasião, o local e a data desta carta. Paulo chegou à cidade de Corinto entre 50 e 51 da nossa era, depois de Cristo. Atos 18, versículo 1, nós percebemos que ele vem justamente da região de Atenas. Ele se hospeda na casa de Áquila, de Priscila, casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma em aproximadamente 49 depois de Cristo, por meio de um decreto do imperador romano Cláudio. Então Paulo vai justamente permanecer na cidade de Corinto por aproximadamente 18 meses, 1 ano e 6 meses ali na casa de Paulo, na casa de Priscila e de Áquila, e estavam ali trabalhando, provendo o seu sustento, construindo tendas e a palavra de Deus sendo pregada, começando pelos judeus na sinagoga, onde ele vai sofrer grande oposição, ferrenha resistência é agora encontrada por Paulo ali em Corinto. Então, ele passou então a se dedicar, já que houvera tão grande oposição pelos judeus, ele passa agora a se dedicar à pregação aos pagãos, aos chamados gentílicos, e que agora se reunindo na casa de um tal Tício Justo, que ficava justamente ao lado da sinagoga. E isso é muito importante. Veja, o desejo de Paulo em pregar aos seus irmãos de sangue, em pregar aos judeus, mas estes fazendo grande oposição, como encontramos em Atos capítulo 18, versículos 6 e 7, que diz: mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrando então na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. Então, até que Crispo e Sóstenes, ambos chefes da sinagoga, também vieram a se converter. Que coisa gloriosa fora o ministério do apóstolo Paulo. A estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões, muitos conflitos, e essa situação provoca intensa interação entre Paulo e a igreja de Corinto. Por quê? A primeira carta foi escrita pelo apóstolo Paulo justamente quando ele estava agora em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária, entre 55 e 56 depois de Cristo. Nós encontramos a referência em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Agora, qual o propósito desta missiva, desta carta? Não existe um propósito único, é bom que fique claro. Não há, se você lembrar da estrutura desta primeira epístola que apresentamos aqui anteriormente, você já nota que não há um propósito único e exclusivo para a carta, pois o seu conteúdo vai trazer algumas evidências e algumas finalidades, tais como, primeiro delas, orientar os cristãos depois que os da família de Cloé comunicaram que haviam contenda entre os irmãos desta igreja de Corinto. O segundo ponto, tratar então de vários problemas que, como por exemplo, as divisões, quando nós lemos, esses textos são famosos de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13, né? Quero dizer isto como a cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo, porventura, dividido? Paulo foi crucificado por vós ou fostes batizado em nome de Paulo? Paulo está aqui combatendo princípios errados, equivocados, que estavam acontecendo dentro do contexto igreja de Corinto. Outro ponto que estava sendo combatido, a fornicação. Outro assunto que era importante, que deveria receber instrução de Paulo a respeito das brigas internas entre os cristãos que estavam sendo levadas a um tribunal público da cidade de Corinto. Outro ponto, responder também algumas dúvidas a respeito do casamento, a respeito de alimentos que eram sacrificados a ídolos, e também
comportamento de mulheres no contexto culto, no contexto igreja. Também esclarece, e é talvez os textos mais lidos quando celebramos a ceia do Senhor, os textos de Paulo aos Coríntios, quando lemos na primeira epístola, a partir do capítulo 11 e versículo 23, porque eu recebi do Senhor, como também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, havendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. E por aí vai o texto falando a respeito da ceia do Senhor e da instrução a respeito da ceia do Senhor, né? A necessidade de uma ordem no contexto culto também era uma preocupação de Paulo a respeito do uso dos dons espirituais, que era um problema. A igreja de Corinto estava demonstrando imaturidade e ignorância no que tange dons espirituais. Será que esta ignorância e esta imaturidade era só o aspecto dos irmãos de Corinto? Ou será que nós também vivemos dias de extrema imaturidade, de meninices e de falta de instrução no que tange dons espirituais? Se você concorda comigo que há, sem sombra de dúvida, esta necessidade, então fique comigo aqui nestas reflexões, porque o assunto vai ser esclarecedor e a gente vai começar a ter alguma mudança no nosso aspecto culto e também respeito ou assuntos relacionados à ressurreição. Tudo isso são assuntos que estão relacionados e que foram inspirados pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo para que ele escrevesse e instruísse os irmãos da igreja de Corinto. O segundo ponto, então, quem foram então estes destinatários da carta? Ora, os destinatários é justamente os irmãos da igreja de Corinto, os irmãos que estavam ali na cidade de Corinto. Então, a cidade de Corinto é uma cidade extremamente antiga, histórica, né? E que a sua história narra uma grande devastação no ano 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma cidade colônia, a metrópole da província romana da Acaia. E naquela época em que o apóstolo Paulo escreve sua carta, a cidade estava agora totalmente simbolizando ou simbolizada pela riqueza. Aquela cidade era o sinônimo de riqueza, de luxo, mas também de muitos atributos negativos, como, por exemplo, o alcoolismo, a corrupção, frouxidão moral, idolatria. Uma população heterogênea, ou seja, uma população extremamente diversificada, com mais de 400 mil habitantes. E diga-se de passagem, em caráter informativo, destes 400 mil possíveis habitantes da cidade de Corinto, no tempo do apóstolo Paulo, 2/3 destes eram escravos. Corinto era então uma cidade extremamente próspera. Tinha, a saber, 2 grandes portos e um excelente comércio. Se nós falarmos um pouco mais sobre esta cidade e pesquisarmos sobre essa cidade, nós vamos ficar pasmados de quão importante fora essa cidade. No entanto, como eu já disse, 2/3 desta população eram de escravos e de trabalhadores. Naquele tempo, a religião oficial e que se destacava era o grande templo de Afrodite. E quem era Afrodite? É importante sabermos, porque isso vai fazermos compreender alguns aspectos do texto de Paulo aos Coríntios. Afrodite era chamada deusa do amor, da beleza, da sexualidade, e na antiga religião grega era responsável pela perpetuação da vida, do prazer e também da alegria. Historicamente, o seu culto na Grécia Antiga foi importado da Ásia, influenciado pelo culto de Astarte na Fenícia e de sua cognata, a deusa Istar dos acadianos. Ambas eram chamadas de deusas do amor, e seus atributos
e rituais foram agora incorporados no culto grego a Afrodite. Cultos promíscuos, regados à imoralidade sexual, com os seus prostitutos e prostitutas cultuais. E agora, no tempo do Império Romano, esta divindade era conhecida como Vênus. Então veja, ali aqueles fiéis de Afrodite estavam sendo atendidos por várias prostitutas e prostitutos cultuais, como já disse. Ali grandes festas tidas como sagradas, com carne sacrificada a ídolos, eram celebradas. Nessa comunidade valorizava-se muito a sabedoria filosófica. E isso é importante notar, porque estamos falando de um contexto helênico, de uma influência grega extremamente forte, e como toda cultura grega, diga-se de passagem, estava pautada justamente em sabedoria humana, filosófica. É por isso que Paulo afirma que não está pregando por sabedoria humana, mas que a sua mensagem consistia justamente em poder de Deus. Conhecimento considerado como fonte de libertação humana. A verdade é que conhecimento liberta sim, mas nós sabemos que a liberdade ou a libertação da qual era necessária para aquele povo só poderia ser oriunda da pessoa bendita de Jesus Cristo, que afirma na sua palavra ser o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo procura agora conscientizar aqueles cristãos que estão inseridos dentro de uma metrópole que vive este contexto aqui apresentado. Paulo tem a preocupação de conscientizar, então, esses irmãos de que eles não podiam agora reproduzir aquela promiscuidade que estava dominando aquela cidade. E exatamente os cristãos dos dias atuais. Muitos cultos estão importando coisas que se praticam no mundo. Muitos ritos que andam acontecendo dentro de muitos templos, ou de muitos templos, melhor dizendo, são importações daquilo que o mundo está produzindo. Parece-me que queremos atrair o mundo através daquilo que o mundo mesmo oferece, e estamos praticando estas promiscuidades, e nós aprendemos à luz da palavra de Deus que nós não podemos reproduzir tais promiscuidades. Ainda que seja como ferramenta para atrair, nós não podemos ter esse comportamento. O segundo ponto, a comunidade judaica de Corinto. Essa comunidade tinha uma sinagoga formada, na sua maioria, por judeus que foram justamente expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, que provavelmente se deu no ano 49, né, este decreto de Cláudio, né, no qual todos os judeus seriam expulsos de Roma. Atos capítulo 18, versículo 2, faz menção deste decreto. Uma robusta comunidade, então, com influência religiosa própria, uma forte vida familiar e influente padrão moral. A comunidade judaica se manifestava, então, contra a pregação messiânica do apóstolo Paulo. Era muito difícil, né, para os judeus daquele tempo entender esta mensagem messiânica. Logo, eles estavam justamente apegados a um legalismo religioso da sua cultura judaica. Isto era um grande problema para os judeus e se tornou um grande problema para o apóstolo Paulo, porque justamente os judeus se tornaram uma das maiores oposições. Eu disse numa lição que eu ministrei a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo, de que se os judeus eram esse espinho, eu não sei, mas que de fato eram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo, porque de fato aqueles que mais fizeram oposição ao apóstolo dos gentios eram os judeus, os chamados judaizantes. Então isso é esta a razão pela qual a estadia de Paulo em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcada por tensões e grandes conflitos. A igreja em Corinto. Paulo foi quem fundou esta igreja em Corinto, né? Quando lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele fala de forma clara: eu plantei, Apolo rega,
quem dá o crescimento é Deus, né? Mas ele diz que eu plantei. Então a igreja de Corinto foi de fato plantada pelo apóstolo Paulo. Os primeiros membros eram geralmente provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinham origem nos círculos pagãos, gentílicos, simpatizantes com o monoteísmo judaico. Dois grandes perigos estavam agora ameaçando a unidade daquela igreja em Corinto. O primeiro deles, o legalismo. E o legalismo não era um problema só naquele tempo, é um problema para o tempo de hoje. É o problema do jovem rico. Eu cumpro tal preceito, logo sou salvo. E não necessariamente é assim. Salvação por meio de uma obediência exclusiva a certos regulamentos, né, e costumes da lei. E o antinomismo, que é uma oposição, como se Paulo fosse agora um opositor à lei mosaica ou à lei de Deus como um todo. Né? E a salvação vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Era uma igreja rica em dons, mas imatura espiritualmente. Paulo chama a atenção desta igreja com duras palavras. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, eu quero ler para você o texto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo não perde tempo para agora combater este comportamento carnal que estava imperando dentro do contexto igreja de Corinto. E nós precisamos fazer uso destas palavras do apóstolo Paulo e contextualizá-las ao nosso tempo, para a nossa realidade, e nós também temos que ter esta ousadia para combater muitos que se julgam espirituais, mas não passam de meninos que ainda não possuem habilidade para se alimentar de um alimento mais substancioso e ainda precisam da sua mamadeira. Então veja, isso é importante, irmãos, porque é sobre isso que estamos falando, é a importância de sermos homens maduros em Cristo e a nossa fé bem sólida e estabelecida em Deus. Então, as principais características agora desta primeira carta, as cartas de Paulo à igreja em Corinto. Os vários conflitos e diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondências entre Paulo e a igreja em Corinto. No cânon bíblico nós temos duas únicas cartas, a primeira epístola e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Todavia, com certeza foram escritas pelo menos 4 cartas. 2 delas, por certo, se perderam. Quando lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o texto diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, Paulo estava constantemente trocando correspondências com a carta, com a igreja em Corinto, através de cartas, desta missiva, desta epístola, e que, de fato, a igreja precisava de instrução em vários aspectos da sua conduta cristã. A sua imaturidade espiritual. O problema que mais preocupava o apóstolo Paulo era a divisão que estava justamente no contexto igreja. Não era uma preocupação externa, mas era uma preocupação no que tange aos irmãos, ao corpo, à igreja como propriamente dita. É isso que mais preocupava Paulo, alguns alegando que eram de Paulo, outros de Apolo, de Pedro, e outros diziam que eram de Cristo. Esse comportamento demonstrava claramente o aspecto imaturidade espiritual daquela congregação. Esse problema é expresso em todo o contexto desta primeira epístola, perpassa por toda ela, porém vai receber uma atenção especial
nos primeiros 4 capítulos desta primeira epístola. O apóstolo tratou a questão da divisão de forma muito mais firme. E por que ele trata de forma mais firme? Porque é algo que gera grande prejuízo. O prejuízo que grupos dentro da igreja podem causar é um grave prejuízo. O corpo está desajustado. E qual corpo avança, progride, cresce estando desajustado? O corpo precisa estar bem ajustado. Nós cantamos isso. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Nós cantamos e às vezes estamos distante da letra que cantamos e do texto que conhecemos, que está aqui em voga, este texto de Paulo aos irmãos de Corinto. O terceiro, o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é justamente a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos. Ora, uma cidade totalmente influenciada pela cultura grega. Veja, uma cidade que faz parte do contexto grego. Então eles poderiam ter como uma base filosófica como Tales de Mileto, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, poetas e oradores que se orgulhavam de sua herança intelectual. Todavia, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. No capítulo 2, versículo 4 desta primeira epístola, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa pregação também possa consistir em demonstração do Espírito de Deus e poder de Deus operando através de nós. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Paulo sabia que a mensagem de Cristo condenava as divisões, questionava a vanglória dos que praticavam escândalos, censuravam aqueles que praticavam a imoralidade sexual e reprovava o comportamento egoísta nas suas reuniões. Então o evangelho, que aparentemente era uma loucura para os padrões humanos, mas estava claramente demonstrado que era uma grande sabedoria de Deus para a salvação de todos que creem. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Que esta palavra possa infiltrar em teu coração com graça, com poder e autoridade. Que esta possa chegar até o mais íntimo na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E que assim como Paulo, como ele escrevendo aos irmãos romanos, nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você ficou até aqui, esta é só uma primeira pincelada daquilo que virá ainda com graça e autoridade de Deus sobre a nossa vida. A nossa primeira lição, uma introdução, uma apresentação a respeito da epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, diga-se de passagem, e que você possa ter sido abençoado e edificado para a glória do nome do Senhor. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e dissemine mesmo o link no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica, de uma boa instrução, e que o Senhor possa abençoar a cada um que acender este conteúdo. É o que humildemente peço. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.